mais mesmo em alguns assuntos para que a gente pudesse conversar. Ó, a Thaís já fez a solicitação, deixa eu só aceitar ela aqui. E aí a Thaís foi a minha convidada, então, para estrear aqui na live. Tá aguardando ela. Tia Cris! Oi! Mari, tudo bem? Bem! Tá tudo certo? Tá me ouvindo? Ah, o áudio tá ótimo. E você e o meu, tá tudo ok? Tá, tô ouvindo bem. Agora tá carregando. Gente, às vezes é assim, é normal mesmo no início da live até a conexão ficar ok, ela fica girando, mas daqui a pouco vai, daqui a pouco o negócio anda. Tá me ouvindo? Beleza? Aí tá. Tá tudo certo. Uhum. Pessoal, também tá tudo certo com o áudio, o meu, da Thaís aí? Acho que tá tudo certo, né? Vai dando um aceninho ali, ó. Se tá tudo certo. Tá, vamos começar então, né? Porque o Instagram ele tem um limite de tempo. E se a gente começar a se prolongar muito, a gente acaba perdendo esse tempo, né? Claro. Então, gente, queria dizer para vocês, então, que eu tô muito feliz com a Thaís aqui no perfil. A gente se conheceu já faz um tempo e eu sou uma admiradora do trabalho dela. Para quem não conhece, a Thaís ela é psicóloga, ela é educadora parental em disciplina positiva, mãe do Benício e do Pedro, e eu acho que isso já faz toda a diferença, né, tá? Porque quando a gente é mãe, falar de algo que a gente vive, né, no nosso dia a dia, eu acho que dá até, assim, mais credibilidade, né, pelo fato de que, poxa, eu li, mas eu vivo também, né? Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí que está entrando. Pessoal, não se preocupe que eu vou deixar, teve gente me mandando mensagem no direct, eu vou deixar gravado naquelas 24 horas, vai ficar no meu perfil. E é isso aí, tá, se apresenta aí pra galera então, fala quem você é. Então, eu sou Thaís, sou psicóloga, sou mãe de 2 meninos, como a Lari falou, e sim, muda muita coisa quando a gente é mãe. Não que a teoria, tem pessoas que falam, na teoria uma coisa, na prática é outra. Eu não concordo com essa frase, eu acho que a teoria e a prática elas se juntam e elas se somam, mas é óbvio que tudo muda quando a gente é mãe, porque a gente entra num espaço, num lugar onde a gente não conhecia, né? Então, a vinda dos meninos mudou muito para mim. E ter estudado antes a disciplina positiva também me fortaleceu, né? Então, desde quando o Benício nasceu, eu já sabia mais ou menos como que eu queria fazer, né? Eu já sabia mais ou menos que caminhos eu ia seguir. Então, isso foi muito bom, ter conhecido antes a disciplina positiva. Mas eu sempre digo que nunca é tarde. Então, por mais que eu tenha um filho de 10, de 15, de 20 anos, sempre é tempo, né, Lari? Com certeza. E eu trabalho, então, com disciplina positiva aqui em Lages. O Pedro, meu filho mais novo, nasceu faz 1 ano. E agora que eu estou retomando os trabalhos no consultório, então voltei a atender, atendo famílias, faço esse acompanhamento particular no consultório de famílias que estão buscando praticar e viver a disciplina positiva. E também temos rodas de conversa, bastante eventos também fora do consultório. E é isso aí, por enquanto é isso aí que eu estou fazendo profissionalmente. Tá, e conta pra gente, assim, até uma curiosidade até minha, né, que eu te falei. Como que você chegou, assim, até na disciplina positiva? Como que isso te alcançou? Porque pelo que você falou, veio antes dos meninos, né? Como que você teve contato? Como que você resolveu fazer o curso, né? Porque para o pessoal que não sabe, existe um curso que a pessoa que quiser ser educadora parental tem que fazer, né? Isso. E como surgiu isso? Fala aí, conta pro pessoal. Eu resolvi fazer psicologia porque eu era louca por criança, eu amava criança, eu queria trabalhar com criança. Então eu entrei na psicologia e aí toda a faculdade eu já direcionei para a área da maternidade, da infância, né? E aí acho que foi, eu não lembro em que momento que foi que eu ouvi disciplina positiva e comprei o livro, comecei a estudar, comecei a ler. Na época, acho que um dos únicos era o blog do Paizinho Vírgula. Era um dos únicos. Comprei o livro, né? Depois a gente pode falar, né, um pouquinho sobre ele. A dica aqui, acho que tá espelhando, mas livro maravilhoso de que tem que tatuar no corpo esse livro. Pena que é tão grosso que não cabe, mas dá vontade de tatuar.
da Jenny Nelson, né? E aí eu comecei a estudar por conta. Aí eu me formei na psicologia, fui fazer formação em terapia, hoje a gente chama terapias colaborativas, mas na época chamava terapia sistêmica pós-moderna, que ela vem da terapia sistêmica, né? Já porque eu queria trabalhar a família, eu não conseguia me ver sozinha com a criança, porque eu sempre acreditei na relação. E aí comecei, então, a atender no consultório e comecei a perceber que eu precisava de mais ferramentas, né? Que o diálogo era muito produtivo, mas que às vezes eu sentia falta das ferramentas práticas, né? Eu sentia falta e principalmente de fortalecer esses pais para estar em relação com essa criança, né? E aí foi aonde o Benício já tinha nascido, ele tinha acho que uns 1 ano e meio, eu não lembro bem ao certo, quando eu fui para São Paulo fazer a formação com a Fernanda Lee, que é fantástica, ela é uma pessoa muito, muito, muito fantástica. E ela nos capacitou então, né? Na época fiz a formação junto com a Mari Lacerda, não sei, acho que tu conhece, né, Lara? Sim, sim, nossa, demais. Né? Sim, foi ele onde a gente se conheceu e aí ficamos amigas. A Mari já veio para lá de dar um workshop aqui uma vez comigo, antes de ela ter o Matias também. E aí eu comecei aos pouquinhos, mas muito aos poucos, porque daí eu coloquei o Benício na escola, voltei a trabalhar, e aí me descobri grávida do Pedro. Então, dei uma recuada novamente, porque eu gosto de viver e de mergulhar no pós-parto, e aí agora eu tô voltando com tudo. Mas a disciplina positiva surgiu nessa necessidade de encontrar uma forma de se relacionar diferente, porque a gente estudava na psicologia que não podia bater, que não era legal ameaçar, que punir não era legal, e aí? E além disso, e o que a gente podia fazer? Né? Que eu acho que muitas mães e pais se perguntam, né? Então, tá, eu concordo que não dá de bater, mas e o que eu faço? Então, a disciplina positiva, ela traz recursos práticos de o que a gente pode fazer para não precisar ameaçar, punir, mas principalmente depois que eu fui fazer o curso, eu descobri que a disciplina positiva, ela nada mais é do que uma forma de você se pôr em relação. Então, eu sempre falo que é a postura que eu escolho me colocar na relação com meu filho. E aí, se eu entendo, se eu tenho essa intencionalidade, se eu sei das sensibilidades que eu preciso ter para estar em relação com essa criança, as ferramentas práticas, elas vão ficar ali de ladinho e eu vou usar elas quando eu preciso, mas o mais importante é que eu entendi o que eu quero para a relação. Né? Eu sempre falo para os pais que os pais chegam com muita fome de ferramenta, mas eu digo, calma, vamos olhar para dentro, vamos entender o que você quer e o que você se propõe. Né? Então, para mim, hoje... Aquelas dicas rápidas, assim, né? Por exemplo, meu filho se jogou no supermercado. O que eu faço, né? Aquelas coisas assim, meu filho não quer fazer tal coisa. O que eu faço, né? Só que é tão mais profundo, né? É tão, assim, vai tão além disso, né? Que eu acho que é isso que a gente vai dialogar hoje, né? Sim, e pensar também que cada criança é única, cada família é única, né, Lara? Então, a disciplina positiva não é um manual que ele vem e te traz o que você vai fazer. Tem essas ferramentas, mas essas ferramentas já se chamam ferramentas por causa disso, porque elas ficam na maleta e a gente vai usando, pegando elas e usando conforme a gente sente que é necessário, sente que cabe, sente que funciona para aquela criança. Então, tem crianças, por exemplo, que gostam de ser abraçadas quando estão em crise, tem crianças que não gostam. Então, a gente vai ter que ir conhecendo e experimentando com cada criança. Por isso que eu digo que o mais importante é a intenção. É o que a gente se propõe. Então, quando eu me proponho a criar meu filho distante o máximo possível da violência, eu vou também criar recursos meus próprios. Né? Eu não preciso só seguir essas ferramentas que estão no manual, que estão no livro ali. Então, eu posso criar ferramentas no meu cotidiano. E isso é o mais bonito, né, Lari? Nossa, demais. Pois é, tá. Pra gente ser bem didática aqui, a gente fez o título da live, né? Por que educar sem violência? É esse nosso título, né? E aí eu acho que antes da gente falar sobre ferramentas, e que eu acho que talvez nem dê tempo, porque é tão mais profundo, né, tá? Mas assim, acho que vamos tentar responder ou dialogar sobre esse questionamento, né? Porque eu acho que todo mundo que está aqui se interessou pelo título, né? Como assim? É um jeito diferente de criar os filhos, é uma maneira nova de eu olhar para minha criança, de eu perceber a minha criança.
né? Sim. E como é que fica aí essa pergunta, então, né, Thaís? Vamos tentar responder? É difícil, né? Talvez a gente não tenha a resposta, e são muitas respostas. Na verdade, são mais perguntas do que respostas, né? E aí, quando a gente combinou de fazer uma live, eu fiquei pensando, né? Eu sempre gosto de sentir o que eu quero falar, porque eu acho que faz bem mais sentido quando a gente está sentindo e vivendo, né? E aí, eu acho que eu te contei, né, Lari, que eu recebi um recado, um pedido, né, no direct ali, no Instagram, de uma mãe que queria artigos científicos que comprovassem o porquê que a violência é danosa, prejudica na relação para a criança, né? E aí, enfim, aí conversei com ela, né, e recebi ela, mas fiquei muito reflexiva quanto a isso, né? E aí eu fiquei pensando assim, por que precisa ter um estudo científico para comprovar uma coisa que é tão óbvio? Porque ninguém gosta de ser violentado. Eu não gosto que grite comigo, eu não gosto de apanhar, eu não gosto de receber uma palavra meia torta. E isso é só sentir, né? É só você ouvir, sentir, passar pela violência, que qualquer pessoa que passou pela violência vai dizer que não é bom. E aí, então, por que na nossa cultura a gente precisa hoje de um estudo científico que defenda o que é óbvio? Que mostre o que é óbvio, o que é só a gente sentir que a gente vai ver, né? E aí eu até falei para ti, será que não precisaria era de um estudo científico que mostrasse que violência é positivo? E que a violência vai ajudar e vai ensinar coisas importantes para a criança? Porque eu acho que é isso que tinha que ser provado e não ao contrário, né? Exato, claro. E aí me surgiu essa pergunta, né? Por que educar sem violência? Né? E eu acho que cada um vai encontrar uma resposta, mas a resposta que eu já encontrei dentro de mim é essa, porque as crianças merecem, porque elas são pessoas como a gente, porque elas sentem, elas são seres vivos e tudo que é ser vivo e tudo ao nosso redor merece respeito, porque que a criança não merece respeito. E isso parece óbvio, mas não é. Porque quando a gente observa de longe a nossa cultura e a forma como a nossa cultura nos ensinou a criar as crianças, a gente percebe que até a pessoa mais legal, sabe aquela pessoa que é muito legal, que trata todo mundo bem, quando vai se relacionar com a criança, é na base da ameaça, da punição, sendo irônico, rotulando, né? E por quê? Né? Por que as crianças precisam passar por isso? Então, no meu coração, a resposta é essa, porque elas merecem serem bem tratadas, como todo mundo merece. Eu, você, todo mundo que está aqui assistindo gosta de ser bem tratada, gosta de ser respeitado, né? Então, eu começo com essa resposta. E tu, Lari, o que que tu sente? Pois assim, o que tu já pensou dessa pergunta? Pois é aquela reflexão que a gente tem, né, Thaís, de reproduzir a forma como a gente foi criado. E eu acho que a gente faz isso tão bem que a gente se perdeu no meio do caminho, né? A gente se perdeu. Eu estava relendo, assim, um pouco das coisas da Jenny, do livro, e tem uma parte do prefácio que ela fala, que alguém, né, enfim, escreveu ali o prefácio, e que ela fala sobre que antigamente, antes de Revolução Industrial, antes de guerra, as pessoas, elas sentavam em volta da fogueira. E elas sentavam em volta da fogueira para trocar experiências, né? Então eram os avós, os tios, os vizinhos, a parentela como um todo, e elas iam construindo, eu acho que é aquilo que você disse, que a gente constrói comunidade, né? Que a gente constrói sociedade, que a gente vai pegando a experiência do outro, a vivência do outro, e ver, olha, aquilo que ele fez, né? Não vou reproduzir, porque ele já experimentou, não deu certo. Então, tinha muito esse contato do humano. E aí, no livro, ela conta que quando veio a Segunda Guerra Mundial e depois Revolução Industrial, né, ela cita a Revolução Industrial, essas pessoas que ficavam, né, nessas tribos, nessas pequenas comunidades, elas foram se urbanizando. E aí, essa ida, né, essa migração para a cidade fez com que as pessoas ficavam mais ali
no seu círculo, né, no seu reduto, e não, falar sobre os problemas do cotidiano já não era mais, né, não posso contar da minha vida, eu não posso falar, e as pessoas começaram a se apegar a teorias, né, teorias que às vezes não eram experimentadas, porque não, né, eram falhas de experimento, de relações humanas, de ser humano, e isso tudo foi se afastando. Enfim, a gente chegou, eu acredito aí, né, nesse movimento que a gente está, de que às vezes a gente acaba mesmo, e a gente não está falando aqui que isso não vai acontecer, porque às vezes a gente grita, sim, né, é super normal, eu sou humana, Thaís está aqui, a gente não está levantando uma bandeira de que isso jamais vai acontecer, mas é isso, olhar novamente para a criança, né, Thaís? É você olhar para a criança e entender que ela merece respeito, assim como eu respeito você que é adulto, né? Então, por exemplo, você vai fazer alguma coisa que eu não goste ou que eu não aprove, eu não vou te dar um tapa, né? O meu chefe, né? Eu tô lá no meu emprego, o meu chefe vai fazer alguma coisa e eu vou dar um tapa? Eu não vou, né? Então, por que a gente faz com a criança, né? E se naturalizou isso, né? No nosso meio, se naturalizou com aquela ideia do autoritarismo, né? De que, sabe aquela coisa do vai fazer porque eu tô mandando, né? Quer dizer, não existe um diálogo com a criança, não existe essa relação, não existe essa troca. E para mim, hoje, criar, né, respondendo agora, tentando ser didática, né, por que não criar com violência? Porque para mim não faz sentido, sabe? Eu tento me relacionar com as pessoas da maneira mais harmoniosa possível, seja na minha relação conjugal, seja com meu pai, seja com a minha mãe, seja com as pessoas que eu convivo. Então, por que eu vou fazer diferente com meu filho? Sim. Né? E aí chega no ponto, né, Lari, que a disciplina positiva é uma filosofia de vida. É a forma como eu me coloco no mundo. E isso aí que tu disse tem que fazer sentido, né? É exatamente isso, porque eu percebo, e até lembrei agora, veio a imagem, assim, de um pai que chegou no meu consultório, e ele falou assim, eu vim amarrado. E aí, amarrado pela mulher, né? E daí eu falei assim, olha, como que eu posso ser útil para ti, mesmo que amarrado, mas de uma forma que eu faça sentido? Porque não adianta você vir aqui e gastar o dinheiro que tu gasta, né, nesse encontro, nessa sessão, se isso não fizer sentido para ti, pega esse dinheiro e vai gastar numa coisa que faz sentido. Então tem que fazer sentido. Isso tem que ressonar em mim. Né? Eu gosto de ser bem tratado, eu gosto de respeitar as pessoas, eu também vou respeitar meu filho. Então isso tem que ressonar em mim. Mas a gente também, e tu vai falar da história, o que é muito importante a gente olhar para a história. Né, olhar para como que a gente chegou até aqui, e olhar para a história não é julgar o que aconteceu. Né, eu sempre falo assim, os nossos pais fizeram o que fizeram porque era o melhor que eles podiam fazer. E tá tudo bem, a gente não tá dizendo que eles estavam errados, mas a gente quer fazer melhor, assim como os nossos filhos vão fazer melhor. E aí a gente olha... diferente. Né? Diferente, diferente. Sim. E as coisas vão melhorando, a gente é melhor a cada dia. A mãe que eu fui ontem, já sou melhor hoje, né? Então, se for olhar para a história da infância, você também vai ver que a criança antigamente não tinha o valor que tem hoje. Não tinha valorização. A criança teve uma fase que não era nada, e aí criou-se até o amor materno, né, para que menos crianças morressem, diminuísse a mortalidade infantil, né, e aí tem até o livro O Mito do Amor Materno, não sei se tu já leu, mas é muito legal para entender aonde a gente, né, a história da infância também, da maternidade. E aí também tu toca em algo muito importante, que é também não estamos aqui dizendo que a gente vai ser perfeita e que a gente nunca vai errar, né? Então, quando você se propõe a algo, é óbvio que você vai vacilar, óbvio que às vezes você vai perder o controle, que você vai gritar, que você, enfim. E aí é que tá, né? Porque a Jane traz, que para mim é uma das melhores ferramentas, que é a recuperação do erro. Então, quando você errou, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar orgulhoso e vai mostrar que não, tá tudo bem, eu não peço desculpa, ou você vai lá e você vai dizer, olha, filho, aconteceu assim, 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 eu fiquei irritada, eu gritei contigo, isso não é legal. Isso não é admitido aqui na nossa casa. Então, me desculpa, eu sinto muito,
e como que a gente vai fazer diferente na próxima vez. Né, o que você vai fazer diferente para que eu não fique, né, para não deixar a mamãe com raiva, o que eu vou fazer diferente para lidar com a minha raiva. Então, acho que não é sobre ser perfeito, mas é sobre ter consciência das atitudes, é sobre se responsabilizar pelo que a gente faz. Não é sobre culpa também, não é sobre, eu vou ficar me culpando então, porque eu até agora botei meu filho de castigo, eu sempre... eu puno ele. Não, vamos olhar daqui para frente, né? Vamos ver como que a gente pode fazer daqui para frente, né? E aí a Fran também comentou aqui que eu estava olhando, a Fran Pitre, psicóloga também, e ela falou assim, que tenha muito aquilo de que eu apanhei e tô vivo, né? Sim. Mas eu apanhei e tô vivo, então isso não vai fazer mal pro meu filho, um tapinha de vez em quando, né? Não vai fazer mal. Eu tô bem sucedido, eu ganho dinheiro, eu tenho uma família, eu tô, né? E aí volta naquilo que a Afra falou ali no comentário. A gente tá aqui para criar sobreviventes ou para criar crianças bem vividas, né? Crianças que vão ser pessoas maravilhosas e bem-sucedidas por causa da sua infância. E não adultos que vão ser bem-sucedidos apesar das suas infâncias. Então, apesar de tudo que eu sofri, eu consegui. Não, eu consegui porque eu recebi muito recurso, porque eu fui muito amado, porque eu fui ouvido, eu fui aceito, eu me senti importante. Eu construí junto, eu aprendi a ser assim. Né? Então, essa é a pergunta, né? A gente que está aqui para criar sobreviventes, ou a gente está aqui para criar pessoas felizes e que contam com orgulho das suas histórias, né? E é muito fundo, é muito profundo, muito difícil, e por isso que às vezes tu falar disso dói, porque a gente também lembra da criança que a gente foi, a gente relembra de tudo que a gente sentiu, que a gente viveu, mas é preciso, né, Lari? É preciso. E até em relação a isso que você estava falando, quando a gente tem um filho e a gente começa a criá-lo, né? E quando eu falo disso, é claro, em todos os aspectos, mas focando nesse aspecto emocional, a gente revive a nossa infância, como você falou, e a gente começa a lembrar de como eu fui criado, né? Situações, às vezes, do dia que acontece que você lembra, olha, eu lembro que isso aconteceu comigo, né? Eu lembro que eu passei por isso, e eu lembro como que a minha mãe agiu, como que o meu pai agiu. E hoje, a gente, na nossa maturação cerebral, né? Porque também tem o livro aqui, que esse você me indicou, do Dr. Siegel, né? 2 livros assim, maravilhosos. E que ele fala sobre essa maturação do cérebro, né? Que da parte da frente aqui do cérebro, que a criança ela vai ficar madura, digamos assim, né, pronta, depois de 20 e poucos anos, né? Então, assim, tem muita coisa na criança para ser desenvolvida, aquele cérebro ali em desenvolvimento, né? E a gente lidar com essa criança, saber lidar com essa criança nesse processo que ela está crescendo, né? E eu tenho que descobrir também me acolher, né? Criar um filho é reviver a infância, e eu tenho que aprender também a me acolher, né? Como que foi a minha infância, como a gente estava falando? Como que foi a minha infância? Né? Será que foi uma infância dolorida? Será que... Porque a Jenny, ela fala desses 3 tipos de disciplina, né? Que seria a disciplina autoritária, que é aquela disciplina ligeiro porque eu tô mandando, né? Você vai fazer porque eu que tô mandando. Tem a permissividade, que é aquele pai que deixa fazer tudo, não, né? A criança tá lá destruindo tudo, não, vamos assim, nananã. E tem a disciplina positiva, que ela nasceu, então, né? Como se fosse esse meio termo. Sim. O caminho do meio, né? Então, assim, a gente trata durante todo o tempo para que a gente não vá para esse caminho da permissividade, que é aquele pai que deixa fazer tudo, né? Que a criança está lá quebrando, destruindo, batendo e ninguém fala nada. E também pela aquela questão do autoritarismo, senta aqui ligeiro porque eu tô mandando, se tu não sentar tu vai tomar um tatu, tu quer apanhar, né? Aquela base da ameaça, aquela coisa de você
ameaçar mesmo a criança, né? E você encontrar esse caminho do meio é um caminho de autoconhecimento. Eu sempre digo que a disciplina positiva, antes de ser para o meu filho, ela foi para mim. E às vezes a gente brinca no grupo, né? Que, tô aplicando disciplina positiva com fulano de tal. Porque primeiro passa pela gente. Você começa a se conhecer, você começa a olhar com mais empatia para o outro. Esse senso, assim, de você amar mesmo a outra pessoa, se compadecer da dor dela, validar os sentimentos dela. Então, tudo isso é um processo, né, Thaís? Não é uma coisa assim, da noite para o dia, né? Eu li hoje, entendi a disciplina positiva e amanhã eu sou outra pessoa. É um caminho, né? É uma construção diária. Sim, é um processo, eu sempre digo assim, que tem que começar. Tem que começar a treinar, A primeira coisa que eu acho é a gente parar de reagir sem pensar, né? Porque o Daniel, desse livro que tu mostrou do cérebro, né, da criança, o que ele explica? Esse aí. É muito bom e ele é bem rapidinho, dá para ler bem leitura rápido. Bem fácil. E ele é psiquiatra, e a Tina, ela acho que é psicóloga, né? Isso, ela é psicóloga e ele é psiquiatra. E aí ele explica então o quê? Que a criança é como se o cérebro fosse uma casa de 2 andares. Então a criança ela nasce com o primeiro andar maduro, que funciona bem, que é a parte mais primitiva do cérebro, então ela chora para mamar, ela morde quando ela fica brava, ela morde a mãe, ela morde o amiguinho, ela dá um tapa, né? Porque ainda não foi desenvolvido as outras áreas do cérebro de planejamento, de estratégia, de pensamento. E aí ela vai construindo essa parte superior, que seria então o segundo andar da casa, conforme ela vai vivendo, como tu disse, lá por 20, 21 anos é que vai estar bem construidinho. E tem alguns adultos que parece que até na vida adulta ainda não está bem construidinho. Então, o Daniel fala assim, que somos nós os adultos, né? Se somos nós os adultos, nós temos já esse segunda andar da casa, né? Fazendo uma metáfora do cérebro desenvolvido. Então, a gente que precisa se regular, a gente que precisa respirar, que saber como que vai reagir. Então, a criança, ela vai se comportar de maneira inadequada muitas vezes e com muita frequência, porque ela é uma criança. Então, não tem como tu também começar a fazer disciplina positiva e achar que teu filho vai ficar 100% comportado, porque nem é esse o objetivo. A gente não quer criança comportadinha, que não questiona, que só fica ali quietinho. Isso não é criança. Né? Isso é boneca, né? Isso é robô. Então, a gente quer crianças que questionem, que sejam autônomas, que saibam construir soluções, né? Mas, para isso, a gente vai ter que... Eu acho, né? Sinto que o primeiro de tudo é eu parar de reagir sem pensar. Porque a criança se comporta, eu já reajo. E o que eu tenho de resposta automática é essa que foi registrada culturalmente, que é a punição, né? Que é essa resposta mais violenta. Ou, às vezes, eu já reajo sendo totalmente permissivo porque eu estou tentando compensar tudo aquilo que eu recebi de violência, né? E aí, quando eu paro para pensar, então, como que eu vou reagir? A criança se jogou no chão do mercado, então, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar, né? E aí, o Daniel, ele bota 3 perguntas que eu acho muito importante. Quando a criança se comporta daquela forma, então, por que ela está se comportando assim? Eu preciso conectar e entender o porquê que essa criança está fazendo isso. O que eu quero ensinar e como eu vou fazer isso. Como que eu vou fazer isso para que eu vá o mais longe possível da violência, né? Então, e é óbvio que se a gente não tá bem com a gente não vai conseguir ter esse controle, não vai conseguir pensar na hora da treta e a gente vai descontrolar e birrar que nem a criança, porque o adulto, ele birra que nem a criança. Só que ele acha que ele é o adulto, ele está ensinando e é assim que eu ensino. Mas se você olha de longe, não sei se você já reparou, Lari, mas tu vê assim, parece que é 2 crianças, uma brigando com a outra, não parece? Parece demais. Brigando com a birra da criança. Sim. E, cara, 2 cérebros primitivos, né? 2 cérebros primitivos brigando ali, né? Isso. E o que a gente vai ensinar para essa criança? O que a gente está querendo ensinar para ela, né? Porque esse é o foco da disciplina positiva, é ensinar habilidades de vida usando esses desafios, porque os desafios sempre vão acontecer. Então, como que a gente vai pegar esses desafios
e ensinar habilidades de vida para a criança. A gente não quer só acabar com o comportamento. A gente só não quer que a criança só fique quieta, né? A gente quer que ela aprenda. E que ela colabore com a gente, né? Exatamente. E, aliás, eu acho que esse é o ponto-chave da disciplina positiva, né? Porque eu não sou louca de dizer que um tapa não pare um comportamento, né? Às vezes vai parar sim, porque medo, né? Você dá um tapa, você age com violência, seja intimidando, né? Porque olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho da mãozinha do meu filho de 2 anos, né? Então, assim, olha o meu tamanho. Quando eu cresço diante dele e digo, o quê? O que que você disse? Quer dizer, automaticamente você já intimida a criança com o teu autoritarismo ali, né? Então, o que que eu penso? Até eu fico dando volta e a minha cabeça, né? Mas, enfim, com esse meu autoritarismo que eu faço em cima da criança, eu paro, às vezes, de um comportamento, né? Eu paro, se der um tapa, eu paro um comportamento. Só que a questão é mais além. Eu não quero só parar um comportamento, eu quero ensinar uma habilidade de vida, né? Eu quero que meu filho pense numa solução. E aí eu tenho um exemplo bem bacana para dar, que aconteceu hoje, assim, e quando eu voltei eu vim pensando, eu disse, cara, isso é muito legal de compartilhar. Porque às vezes a gente fica falando aqui e às vezes a gente não materializa e algumas pessoas ficam meio perdidas. Mas o que é focar em soluções, né? Hoje eu saí com o Benjamin, a gente saiu de carrinho e eu entrei numa dessas lojas de utilidades de cozinha, assim, que tem panela, que tem um monte de coisa e tem uma seção de brinquedos aqui perto da minha casa. E é claro que a criança numa loja dessa, ela quer explorar, ela quer, né? Enfim, a gente deixou o carrinho ali na porta e ele foi. E aí ele viu um Lego de bombeiro. E aí o que ele queria? Ele queria o brinquedo, né? Daí eu, puxa, né? Lá vamos nós, né? Como que eu vou tirar esse brinquedo da mão da criança? Como que eu vou embora, né? Aí pegou o brinquedo já queria o brinquedo, era um bombeiro de Lego, eu quero. Eu me abaixei e eu disse, olha, filho, e eu acho que isso é muito importante, né, Thaís? A gente se colocar no lugar da criança, se abaixar, olhar no olho, né? E mostrar para a criança que não é aquele olhar de superioridade, eu tô lá em cima porque sou eu que mando. Mas você se abaixa, você se iguala à criança, se coloca no mesmo lugar que ela. E aí a primeira coisa que eu lembrei foi validar os sentimentos, né? Então, a Jenny Nelson sempre fala muito sobre isso, que a gente tem que validar os sentimentos da criança, porque realmente são reais. Ele gostou do brinquedo, ele queria o brinquedo, e aí eu me abaixei e disse, olha, filho, que legal esse brinquedo, né? Nossa, como ele é legal. Realmente deve ser muito divertido brincar com ele. E aí ele disse, sim, mamãe, eu quero o brinquedo. Aí eu disse, olha, filho, assim, a mamãe não tem dinheiro, né? A mamãe não tem dinheiro para comprar e a gente pode fazer o seguinte, eu disse, a gente pode deixar o brinquedo aqui e voltar para casa e meio-dia, quando o papai chegar, a gente pergunta para ele e aí, se ele deixar, a gente vem, ele dá o dinheiro e a gente compra o brinquedo, tá? Mas agora a gente vai deixar o brinquedo e a gente vai para casa. Ele aceitou de boa? Claro que não, ele chorou. Não, mas eu quero. Vamos levar. Aí eu abaixada e disse, então tá, filho, eu vou te explicar uma coisa. A mãe não tem dinheiro. E se a gente sair daqui com esse brinquedo, a titia, que é a dona da loja, ela chama a polícia, porque isso é roubo, isso é furtar. A gente não pode. Então, assim, Benjamin, a gente tem um problema. Pense você, como a gente pode solucionar? E aí eu passei a bola para ele. E eu faço muito isso. Eu disse assim, filho, as possibilidades que eu tenho são essas. E ele tem 2 anos e 10 meses. E aí entra também naquele assunto que a gente pensa assim, ai, não, é muito pequeno. Nossa, capaz. Gente, não subestimem as crianças, né, Thaís? Eles têm capacidade de encontrar soluções muito melhores do que a gente. E aí eu disse assim, então tá, filho. Continuei abaixada, eu disse assim, então encontre você uma solução. Porque eu não tenho outra. E aí ele parou, tipo assim, uns segundos, ele disse assim, então eu vou brincar um pouquinho. Eu, ótimo, então você vai brincar um pouquinho aqui, enquanto eu busco o carrinho, e quando eu voltar a gente vai embora. Tudo bem? Combinado assim? Aham.
E foi, eu fui, busquei o carrinho, vim bem devagar para deixar ele curtir, brincar, porque aí ele foi numa mesinha que tinha perto, sabe? O carrinho estava fora da caixa. Ele brincou numa mesinha, assim, com o carrinho, e eu fui devagar, assim, para deixar ele curtir, porque ele queria brincar. E eu não comprei, eu poderia ter comprado. Acho que era R$19, mas eu não tenho essa prática de quando ele chora, eu compro. A gente não trabalha assim, né? E eu poderia comprar ali, ia ser mais rápido para mim, a gente passava no caixa, estava tudo ok. Mas eu ia perder o momento de ensinar, né? Eu ia perder o momento de pensar numa solução, de desenvolver, às vezes, uma habilidade. E aí, praticar isso, né? A solução. E quando você envolve a criança na solução do problema, eles se sentem importantes, né? Porque é isso que a disciplina positiva fala. Na verdade, todo mundo quer o quê? Ser aceito, amado e importante. E quando você passa a bola para a criança, de modo que ela resolva o seu próprio problema, eu acredito que dentro dele, dentro das crianças, se sintam assim, nossa, uau, eu sou o máximo, né? Porque eu estou resolvendo aqui a situação. E quando eu voltei aí, né, para finalizar a história, quando eu voltei com o carrinho, eu disse, olha, filho, né, já deu, vamos então? Aham, mamãe. Ele pegou o carrinho, me entregou o carrinho, entrou, eu guardei na prateleira de novo, ele entrou no carrinho dele e a gente veio embora. Então, assim, poderia ter mil coisas acontecido, né? Eu poderia ter gasto dinheiro ali, que eu não queria gastar, ou eu poderia sair com ele agarrado pelo braço, chorando, gritando, mas essas ferramentas, assim, vão surgindo conforme vai acontecendo as situações. E é muito legal, é muito gostoso quando você consegue, e nem sempre consegue, né? E às vezes eu poderia estar sem tempo, poderia estar atrasada, poderia, né? E aí, às vezes, a gente tem que pegar a criança e, né? Mas quando você se dispõe, quando você olha, quando você se conecta e você consegue fazer isso, então é um sentimento muito bom. É muito legal. Sim, a gente vai colhendo, parece que essas pequenas conquistas diárias, né? Eu também percebo isso aqui em casa. E aí algumas mães me falam assim, mas Thaís, é legal a disciplina positiva, mas naquele dia que tá corrido, que tá difícil, que eu tô estressada, não dá. E aí a Jane diz, né? É nesse dia que você mais precisa da disciplina positiva. Porque é nesse dia que você precisa talvez de um tempo positivo, né? De conseguir se afastar, de se acalmar, de procurar o que vai te acalmar e de construir junto com a criança. Mas para isso a gente precisa estar o quê? Conectado com essa criança. A gente precisa conversar, a gente precisa olhar para ela, entender o que ela quer. E eu acho que não é nem só por falta de tempo, sabe, Lari? Porque a vida corrida todo mundo tem, não é? Mas é óbvio que uns correm mais. Mas eu acho que o que mais dificulta a conexão com a criança é, mais uma vez, a cultura que a gente vive. É a cultura que diz que eu sou o pai e eu que mando, e eu que sei. Eu sei se você precisa desse carrinho ou não. Você já tem vários iguais a esse em casa. Né? Então eu não conecto com essa vontade, com esse desejo, com a necessidade, que aquilo é tão verdade e legítimo para ela, né? E aí, mais uma vez, a gente cai na cultura. E aí eu lembro, você foi falando, eu fui lembrando de uma fala da Eleanor Luzes, que ela é uma mulher fantástica. Uma vez eu vi um webinário dela, em que ela falou assim: por que vocês, mães e pais, gastam tanto tempo tentando construir autoridade? Tentando mostrar que vocês têm autoridade? Ela falava assim: entenda que você, só por você ter nascido antes da criança, pela criança ser teu filho, você já tem uma autoridade natural. A criança já sabe que você, na hierarquia, você está mais alto. A autoridade, ela já está ali, não precisa construir. Usem o tempo de vocês construindo amor, amando essa criança. E aquilo me tocou tanto, parecia algo tão romântico e tão poético, mas não é. A gente gasta tanto tempo querendo mostrar quem manda, quando na verdade a gente podia gastar tempo procurando soluções em conjunto. Porque daí no futuro essa criança, ela não vai crescer e vai ser um marido que acha que manda na mulher, ou uma namorada que acha que manda no namorado, ou um chefe que acha que pode fazer o que quer.
essa criança ela vai crescer sabendo que as construções e as soluções a gente faz junto, em conjunto, e que a gente precisa achar uma solução que seja respeitosa com todos, que seja útil, que seja relacionada com o problema e que seja razoável para todo mundo, porque solução ideal para todo mundo não tem. Eu sempre digo isso, né? Então, você tem que praticar. E é no cotidiano que a gente pratica. É errando, é vacilando, é voltando atrás, é recuando, tentando de novo, e a criança vai percebendo isso, né? Eu fiquei aqui pensando o que as pessoas que estão assistindo estão pensando. Se vocês quiserem colocar e escrever aqui o que vocês estão pensando. Ou alguma pergunta também, para a gente poder interagir um pouquinho. Mas a Fran colocou aqui, acho muito bom refletir sobre essa questão de parar um comportamento. Se a violência funcionasse, a criança não voltaria a ter o mesmo comportamento, ou seja, não funciona. Sim, ela funciona na hora, né? Ela para com o comportamento, que a criança não quer apanhar. Ou às vezes ela quer, apanha e dói e ela para. Mas logo esse comportamento volta, ou algo que eu considero bem pior é a criança começar a fazer escondido, né? Porque se eu tenho medo, eu não vou fazer na frente. A gente fazia isso enquanto adolescentes, não é? Nossa, demais. Já que não posso fazer conversando, não posso contar que eu fiz, vou fazer escondido. E falando de adolescente, acho que a adolescência é um grande exemplo que a gente tem de que tipo de relação a gente está construindo, né? Porque se a gente se dedicou toda a infância a construir um tipo de relação pautada no respeito, na escuta, na empatia, no diálogo, quando a gente tiver um adolescente em casa, esse adolescente ele vai chegar e vai dizer pra gente. Ele vai dizer, olha, tô a fim de experimentar maconha. Me deu vontade? E aí a gente vai conversar com esse adolescente, a gente vai ter como a gente mediar, facilitar algum relacionamento. E se a gente construir um relacionamento pautado no medo, na punição, na violência, esse adolescente jamais vai vir falar comigo, jamais ele vai me contar, ele vai fazer escondido. E quando eu ver, ele já vai estar muito viciado, ele já vai ter danificado muito a vida dele. E aí, mais uma vez, eu vou fazer o quê? Eu vou culpar esse adolescente. Né? Eu vou culpar, eu vou tentar punir ele, eu vou tentar tirar o videogame, eu vou tentar, enfim, né? Fazer ele se sentir pior ainda, né? Então, eu acho que a adolescência ela é um exemplo muito sólido assim, e concreto de o que acontece quando as relações são pautadas no respeito ou quando as relações são pautadas no medo. E na ameaça. Isso. Né? E a pergunta que a gente se faz, eu acho, é essa, né? É que tipo de relação eu quero construir. Né? E a gente também lembrar que essas relações elas estão sendo construídas agora, na primeira infância, né? Eu sempre digo que depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu vivi, depois de ser mãe, a primeira infância, ela é o período que vale ouro na vida do ser humano. Ela é um período áureo, assim, ela é um período igual não há, né? Porque a gente constrói, a gente aprende. Eu acho que você, né, na tua prática clínica, que já deve ter atendido muita gente, como muito do que a gente é hoje é reflexo de como foi a nossa infância. Né? De como eu me comporto hoje, como eu fui acolhido, como eu fui ouvido, como trabalharam comigo tal situação, né? E às vezes a gente a gente traz isso para nossa vida adulta e às vezes a gente acaba tendo dificuldade de nos relacionarmos com as outras pessoas. Às vezes a gente acaba descobrindo até, né, outras coisas que são reflexo da infância, e aí acho que você pode falar melhor do que eu, né, traumas e complexos e, enfim, tantas coisas, né, e quando a gente chega na fase da adolescência, como você falou, se tudo isso já foi construído, né, se você já fez ali uma base sólida, onde eu tenho um adolescente que ele, como você falou, ele vai querer experimentar alguma coisa, ou muito antes vai querer vivenciar alguma coisa, que ele tenha coragem de chegar e contar para mim. E eu acho que, eu li isso, eu acho que também tem alguma coisa no livro da Jenny, que ela tem um livro também para criando adolescentes, disciplina, né? E acho que era um fragmento do livro
que ela falava isso, que quando você tem, né, essa relação, é muito melhor que esse adolescente, que essa criança maior se abra com você do que com os amigos, né? Porque aí, quando ela se abre com você, você pode, pô, olha só por onde que ela tá indo, né? Onde que caminho que ela tá tomando. Então, o que a gente vai fazer agora, né? Ó, ela falou, ó, essa é uma pergunta legal, ó. Essa é uma pergunta legal, quer ver? Que era bem o que a gente estava falando. Como separar a disciplina positiva de permissividade? Essa é uma dúvida de muita gente, né? Isso eu até ia dizer, né? Tem muita gente que confunde disciplina positiva com permissividade. Então, na permissividade, só voltando um pouquinho nos 3 estilos parentais que a Lari falava antes, né? Na autoridade, eu vou ter, então, ordem sem liberdade. E o que vai importar é a minha necessidade. Então, essa criança ela vai ter que me obedecer e vai ter que dançar conforme a minha música. Na permissividade, é uma liberdade sem ordem. E eu só foco o quê? Na necessidade dessa criança. Então, ele pode, porque tadinho, coitadinho, né? Então, eu vou estar olhando só para a necessidade dessa criança. E quando eu uso o caminho do meio, que é a disciplina positiva, eu tenho liberdade com ordem. Então, eu pego a rigidez e a ordem, a firmeza, né? A rigidez não, a firmeza do autoritarismo, e eu junto com a liberdade e com a gentileza da permissividade. Então, eu sou gentil e firme ao mesmo tempo. Eu não sou só gentil e nem só firme. Ou eu não sou... Às vezes também tem o casal, né? O pai é só firme e a mãe é só gentil para equilibrar. Não equilibra, só causa mais confusão e briga no meio. Então, quando eu preciso, enquanto mãe e enquanto pai, ser firme e gentil ao mesmo tempo. E como que eu vou ser firme e gentil ao mesmo tempo? Aí vai entrar as ferramentas da disciplina positiva, né, Lari? Aqui em cima, vamos tentar dar um exemplo com essa pergunta aqui de cima, da Suzana. Como agir com o filho que tem 2 anos e tem mania de se jogar no chão? É barda. Não sei se ela diz que é barda ou se ela pergunta se é barda, mas se é uma pergunta, eu já vou dizer a minha opinião. A barda, ela nada mais é do que uma crise emocional. É um surto, né? Uma crise que a criança entra em crise. Então, para mim, não existe barda, existe necessidade, existe o que a criança está tentando te mostrar com aquilo, né? E aí ela entra em desespero, ela perde o controle por causa daquilo, né? Porque ela entra no cérebro primitivo e é o único recurso que ela conhece, né? Então, o que a gente chama também de, por trás de todo comportamento existe uma necessidade, né? E às vezes é um comportamento natural da idade, né? Por exemplo, querer na idade do Benjamin um carrinho no mercado é um comportamento super natural. A criança ela não tem noção do dinheiro, ela não sabe o que custa, ela só sabe que ela gostou e ela quer comprar aquele carrinho. Então, nesse exemplo, se eu vou ser permissiva, eu vou dizer assim, ai, tadinho, ai, filho, venha cá, não precisa se jogar no chão, a mamãe dá o carrinho que você quer, venha cá que a mamãe compra. Aí eu vou tentar ficar justificando, né, ai, é que ele tá com muito sono, ai, porque ele queria muito esse brinquedo, e eu dou. Eu sou permissiva, né? Ou, por exemplo, se é no meio de uma reunião, eu deixo meu filho ficar ali e acabar com a reunião e eu não tiro ele do lugar, eu não faço nada né? E eu causo um tumulto ali sem olhar, né, também para o contexto e sem respeitar as outras pessoas que estão envolvidas. Então, na disciplina positiva, nesse caso, eu poderia fazer o que a Lari fez, que é nomear e validar o sentimento. Então, por que eu preciso estar conectada? Porque eu preciso entender o que essa criança quer, o porquê que ela se jogou no chão. E se eu não sei, eu preciso ir perguntando para eu tentar entender, né? Então, se tem uma criança com 2 anos, eu já posso ir nomeando para ela os sentimentos, né, Lari? O Benjamin... Apareceu aqui, ó. Você aguenta? Oi, Benito. O Benito foi passear com a avó. Mas daqui a pouco eu cheguei também. Então, eu vou nomear e validar com essa criança, né? Então, por exemplo, se é o caso do carrinho, como tu fez, né? Filho,
Tu tá chorando, tu tá se jogando no chão, eu tô percebendo que você queria muito aquele carrinho e a mamãe disse que não ia comprar isso. Você queria muito esse carrinho e aí 2 anos tu pode até levar pro lado lúdico, né? Me mostra que tanto você queria. Você queria sim, você queria desse tamanhão, né? Qual é o tanto que você queria esse carrinho? E aí eu vou acolhendo essa criança e tirando ele da crise. Então, fazendo ele voltar para o controle, né? Para o cérebro por inteiro, né? Agir com o cérebro por inteiro e não só com a parte primitiva de luta e fuga. Porque se jogar no chão é agir com o cérebro primitivo. Ou eu luto ou eu fujo, né? Então, primeiro nomear esses sentimentos, né? Entender o que essa criança quer e aí depois construir os combinados e as regras, né? Então, quando eu tô sendo gentil, eu tô mostrando que eu entendo ele. E aí vem a firmeza, que daí vai diferenciar da permissividade, né? Então, filho, eu entendo que tu quer esse carrinho e eu não trouxe dinheiro. Eu não tenho dinheiro para comprar esse carrinho. Pergunta para a dona da loja se ela dá esse carrinho ou se ela só vende. Eu jogo essa, sabe? Aí eu digo, fulana, quanto que é esse carrinho? Ah, é R$10. Olha, filha, R$10. Você precisa de 10 moedinhas daquela que o vovô te deu. Você tem 10 moedinhas aí? Eu não tenho. O que a gente vai fazer? Né? Então, mas antes de tudo, conectar com a necessidade da criança, entender o porquê que ela está agindo daquela forma e validar o que ela está sentindo. E eu acho que é um exercício também, né, Thaís, que retoma aquilo que a gente falou antes. Não adianta a gente querer aplicar isso no momento de angústia ali. Isso é uma coisa que não é hábito em casas, né? Isso é uma coisa que a gente não faz sempre. Não adianta, porque daí na hora que precisar, a criança não vai entender. Como assim? O que a minha mãe tá falando? Ela nunca falou isso e agora ela tá falando, né? Até o livro fala sobre isso, né? Que às vezes as crianças estranham esse comportamento. Que às vezes a mãe ali é muito autoritária e daí, de repente, ela muda o comportamento, diz que pode ter até uma piora da criança, né? Porque, pô, minha mãe mudou, como assim ela não agia desse jeito, agora ela tá agindo, né? Eu vou testar se ela vai mesmo me pôr de castigo ou não, se ela vai continuar fazendo desse jeito, né? Mas então, não sei se a gente respondeu as meninas, se elas quiserem comentar mais. Né? Olha, criança. Tu tem noção da hora pra gente só... Tá. Eu acho que já era bom a gente finalizando, porque daí o Instagram corta, né? E a gente fica... Acho que a gente podia terminar assim, dizer como... Fala do teu trabalho, como que as pessoas... Porque eu sei que quando a gente faz essas lives surgem muitas dúvidas. E assim, gente, a gente não consegue falar tudo. Às vezes parece que fica assunto desencontrado. Dá tchau pra Thaís. Parece que fica assunto desencontrado, né? Porque a gente fala aqui, fala ali... Mas é que conforme a gente vai vivendo, vai ficando tão claro pra gente, mas eu sei que às vezes a pessoa que tá querendo conhecer, às vezes fica meio confuso. Então eu dou a minha dica, que, né, que aprendi com a Thaís e repasso, é a leitura desse livro, que é Disciplina Positiva, da doutora Jenny Nelson. Nossa, é uma leitura maravilhosa, eu acho que assim, devia ser manual para toda mãe e pai, né? Porque é muito bom. Não ouvi. Se ficou grávida, já ganha o livro. Já tá de presente. Porque, nossa, faz muito sentido, é muito bom. Então fala aí, tá? Como que as pessoas, se precisarem, se quiserem saber mais, conta aí. Então, quem quiser me acompanhar também pelo Instagram... eu gosto de escrever muito sobre as minhas experiências. Quem me acompanha sabe que eu escrevo sempre a partir do que eu vivo, a partir de mim, das minhas vivências. Eu gosto disso, porque eu não quero tratar também, mostrar que é uma verdade absoluta, porque não é. Eu sei que cada um tem os seus desafios. Então, eu gosto de trazer o que eu vivo, né? E como se o que eu vivo são possibilidades, mas se fizer sentido para ti, né? Então, hoje eu atendo no consultório famílias que queiram praticar, que queiram falar mais disso, que queiram entender melhor o que é a disciplina positiva, o que é esse caminho do meio, né? Então, a gente faz encontros individuais com essa família. São quantos encontros a família acha que é necessário, eu não estipulo uma quantidade de encontros que precisa, né? A família que vai sentindo. E eu também tenho alguns eventos, né? A gente faz rodas de conversa, do Mães Inverso, que são rodas gratuitas. Isso, fala do Mães, tá? Aqui em Lages, que acontece, né? Isso.
A tia Cris está dizendo aqui, o livro deveria estar no enxoval. É isso mesmo, tia Cris, é isso que eu pensei. Que já devia ganhar, né, na gestação. Mas é a forma da cultura, né? E a gente ganha outras coisas que são bem desnecessárias às vezes, e não ganha isso, né? Então, o Mães Inverso, ele é um grupo idealizado por mim e mais duas mães, e a gente tem rodas de conversa todos os meses. E são rodas gratuitas e cada mês tem um tema. Então, vai ter sobre choro, birra e outras tretas, vai ter sobre limites esse ano, só não sei bem certas datas. Na semana que vem, vão ter duas rodas. Vai ter uma roda extra do Dia da Mulher, que a gente vai falar sobre vagina, e vai ter uma roda no sábado, que é sobre parto humanizado. Tá? Então a gente promove essas rodas gratuitas, sejam sempre bem-vindas e bem-vindos, não é só para mulheres, a gente sempre fala isso, né? E aí também eu estou pensando e vou tocar esse projeto adiante, que é de abrir um grupo mais íntimo de 5 a 7 famílias, onde a gente possa se encontrar uma vez por mês para se fortalecer. Porque às vezes a gente entende a teoria, a gente concorda, a gente ressona, mas a gente não consegue praticar, não consegue pôr em prática, né? Então, esse grupo é para a gente se fortalecer enquanto mães e pais e trocar experiências, porque quanto mais a gente ouve, quanto mais exemplo a gente ouve, a gente vai construindo esse arsenal de recursos internos para a gente colocar em prática para as crianças, né? Então, é isso aí. Eu fico à disposição de vocês, a gente vai trocando. Quero agradecer a Lari mais uma vez. A Lari está sempre antenada em todos os assuntos, né? E ela não fala só de comida mesmo, ela conhece e ela conversa sobre vários temas, né? Eu acho muito importante também. Quero te agradecer mais uma vez, Lari. Adorei conversar aqui contigo. E espero que a gente faça mais trocas pessoalmente também, né? Que a gente possa continuar trocando não só online, né? Verdade. Eu que agradeço, tá, pela disponibilidade, que eu sei que não é fácil. 2, né? A gente conta com rede de apoio. A minha rede de apoio foi embora, fiquei aqui com a criança. É vida real, gente. Não tem, né? Não tem o que fazer. O papai foi trabalhar, o Mimi ficou com a mamãe. E a maternidade é isso, né? E eu acho que a gente tem que ser verdadeira, a gente tem que ser a gente mesmo, tentar, tá todo mundo no mesmo barco. Eu sempre digo que nenhuma mãe erra porque foi de propósito, porque fez assim na maldade. Claro que não. Tá todo mundo tentando acertar. Às vezes a gente vai caminhar um pouco para frente, daqui a pouco vai uns passinhos para trás, mas tá todo mundo fazendo porque ama, né? E às vezes a gente faz daquela forma porque a gente não conhece outra forma. Então, por isso que meu coração, assim, é de realmente espalhar essa mensagem. 25 segundos restantes. Gente, muito obrigada. Um beijo por deixar a live salva. Obrigada, tá? Obrigada por tudo. E vamos marcar outras, né? Quem sabe com ferramentas, com temas mais específicos daí, né? Um beijo, gente. Beijo, tá? Tchau. Dá tchau. Diga beijo.